domingão, tá? Domingão recheado de jogos. Eu vou analisar todos eles aqui para você. Nós temos Série B, Copa do Brasil, Ligue 1, Bundesliga, Itália, Holanda, Portugal. Cara, muitos jogos eu vou estar analisando todos aqui para você, tá? Então fica até o final do vídeo, que ao longo do vídeo eu vou soltando as melhores apostas aqui dos principais jogos. Lembrando que já se inscreve no canal, já curte esse vídeo e vamos para cima. Na descrição eu vou deixar um link do meu grupo gratuito Geração Green, onde lá todos os dias eu compartilho algumas apostas para vocês, tá? Então entra no Geração Green que eu vou estar compartilhando algumas apostas e você vai poder aproveitar bastante, beleza? Vamos lá, vou começar aqui com a Série B, no jogo do Ceará contra o Avaí. E nesse jogo do Ceará contra o Avaí, é um jogo onde nós temos uma necessidade extrema do Ceará em vencer o jogo, né, em vencer a partida. Então o time está extremamente motivado porque está com 54 pontos, o Mirassol está com 59, ou seja, poucos pontos os separam, né? E por conta disso eles precisam dessa vitória, até porque faltam alguns jogos aqui para o campeonato. Dentre os times aqui, Vila Nova, né, América e Ceará, o Ceará, na minha opinião, é o que tem mais probabilidade de chegar nesse G4, brigar por esse G4 aqui contra esses times da parte de cima, com o Sport, Mirassol, o Grêmio Novo Horizontino também, né? O Santos para mim já está classificado, mas o Ceará ainda pode brigar. E para essa briga eles precisam dessa vitória dentro de casa. Em casa, o Ceará é um dos melhores mandantes, tá? Em 17 jogos eles venceram 12, tem 3 empates e 2 derrotas, 31 gols marcados e 14 gols sofridos, ou seja, uma média muito baixa de gols sofridos e uma média muito alta de gols marcados. O Avaí, por outro lado, também é um adversário que costuma às vezes complicar. Em 17 jogos perdeu 8, 5 empates e 4 vitórias jogando fora de casa. Só que qual é o ponto aqui para mim, né? O Avaí já não briga por mais nada, ele tem 46 pontos, não briga mais por rebaixamento, tá fora do rebaixamento, também não briga mais por nenhum acesso. Então o Avaí vai permanecer aqui na segunda divisão. É só isso mesmo, tá? Pro Avaí. Então é um jogo que vale muito mais pro Ceará, por isso que eu gosto de estar a favor dessa vitória do Ceará, tá? Dá para esperar uma cotação melhor, pelo menos 1,55, 1,60 no ao vivo, mas eu gosto de estar a favor do Ceará simplesmente pela necessidade de vitória, tá? O lado psicológico pro Ceará é muito importante essa vitória, e pro Avaí não. Pro Avaí é só realmente cumprir tabela a partir de agora, tá? Nós teremos na Copa do Brasil o Flamengo contra Atlético Mineiro, um jogaço, né? Promessa de um jogaço, de fato, tá? Para mim é um confronto 50-50, apesar de ser flamenguista, não vou aqui chegar e falar que o Flamengo é o grande favorito para vencer essa final, não. Mas no Maracanã, obviamente, que o Flamengo tem um certo favoritismo, até porque até as odds mesmo das casas de aposta está colocando o Flamengo como favorito em casa. Porque no Maracanã o Flamengo é muito forte e o Flamengo precisa fazer o resultado. Só que o Galo é um time que está muito bem mesmo. Então a gente precisa, o momento do Galo, o Galo oscilou muito durante toda a temporada, mas nesse exato momento o Galo tá grandão, de fato, tá? Se classificou para a final da Libertadores, chegou na final da Copa do Brasil. É um jogo para mim muito equilibrado. Então eu não vou fazer absolutamente nada nesse confronto aqui, tá? No pré-jogo vou trabalhar no live. Mas se for fazer algo no live, a minha recomendação é empate anula pro Flamengo, tá? Empate anula Flamengo pagando aqui 1,33, dá para combinar em alguma dupla. Mas numa vitória seca do Flamengo não recomendo, é algo muito arriscado. Mercado de gols é algo também muito arriscado por ser jogo de ida, tá? Para mim o melhor mercado seria o empate anula Flamengo por jogar no Maracanã, tá? Por jogar no Maracanã. Mas é um jogo realmente bem complicado, tá? Bem complicado mesmo. Na Alemanha nós temos um jogo que eu gosto bastante, que é o jogo do Freiburg contra a equipe do Mainz, tá? E esse é um jogo que eu vou estar analisando no live, uma possível vitória do Freiburg. O Freiburg, na Bundesliga, tá aqui brigando na parte de cima da tabela, são 5 vitórias, 3 derrotas, porém o Mainz está na parte de baixo da tabela. É um time que é muito vazado, que toma muitos gols defensivamente. Eu pude ver isso contra o Bayern de Munique, apesar que uma goleada que eles sofreram foi contra o Bayern de Munique, né? Então a gente não deve levar também esses números ao pé da letra. Porém, o Freiburg está jogando muito bem e vai jogar em casa, por isso que eu vejo esse favoritismo, tá? Estarei analisando no ao vivo uma possível vitória do Freiburg, tá? Vou estar analisando essa possível vitória do Freiburg. E também, para pré-jogo, uma boa aposta seria o empate anula para você utilizar em alguma dupla. Seria o mais seguro, tá? Mas no ao vivo eu vou estar analisando essa possível vitória do Freiburg.
É um time realmente muito bem, que está muito bem jogando dentro de casa e está brigando lá na parte de cima da tabela. Vamos lá, no campeonato italiano, nós temos a Inter de Milão enfrentando o Venezia. Gosto de estar a favor da Inter de Milão. Acredito numa vitória até no HT, tá? Porque vai enfrentar um adversário muito fraco e vai jogar dentro de casa. Então, Inter de Milão, para ganhar o primeiro tempo, vejo com bons olhos. E nós temos um certo clássico, né, de Napoli contra a Atalanta. E aqui eu vejo um jogo bem aberto. São duas equipes extremamente ofensivas, tá? Só para mostrar para vocês o mercado de gols aqui, o Napoli tem uma média de 2 gols marcados jogando dentro de casa. A Atalanta tem uma média de 1 gol marcado jogando fora de casa, mas tem uma média de 1,8 gols sofridos, né? Uma média muito alta. Esse time da Atalanta é um time muito ofensivo, né? Em 100% dos jogos fora de casa, aconteceu pelo menos 2 gols nos jogos da Atalanta. Então, assim, eu gosto muito de olhar para esse cenário de over 1,5, tá? Eu gosto desse over 1,5. Dá para até combinar com a Inter de Milão, eu vejo com bons olhos, beleza? Porque são duas equipes que estão vivendo um momento ofensivo, o ataque das dois times estão excelentes, estão fazendo muitos gols. Então eu vejo o jogo bem aberto, tá? Bem aberto mesmo. Em Portugal, eu gosto, obviamente, de dar a favor da vitória do Porto, né, contra o Estoril dentro de casa, promessa que vai passar o carro. Um jogo também que eu gosto bastante é esse jogo do Vitória do Guimarães contra o Moreirense, tá? Vitória do Guimarães que está jogando muito bem, está fazendo um excelente campeonato, assim como foi na temporada passada. O Moreirense também não está fazendo um campeonato ruim, mas o fato de jogar em casa, eu vejo, e o time ser melhor, eu vejo com bons olhos o Vitória do Guimarães. O empate anula também aqui não é nada mal. Sempre proteja com empate, tá, galera? De pré-jogo, porque essas equipes são equipes de meio de tabela, são equipes inferiores. Diferente como as equipes do primeiro escalão. Equipes do primeiro escalão dá pra gente confiar numa vitória ali no primeiro tempo. Mas essas outras equipes, que são de meio de tabela, que costumam oscilar bastante, é bom, o ideal é que a gente proteja em caso de empate. Por isso que eu sempre estou falando aqui, empate anula, nesse aqui, vocês podem perceber que são equipes mais inferiores. As grandes equipes não, a gente vai realmente de vitória seca. Como, por exemplo, aqui nós temos o Krasnodar contra o Orenburg, tá? E o Krasnodar vai jogar dentro de casa. Aqui eu gosto muito da vitória do Krasnodar. Primeiro, que vai enfrentar a pior equipe do campeonato, né? O Krasnodar. E segundo, porque o Zenit aqui, eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira e provavelmente o Zenit que jogou no sábado e o Lokomotiv Moscou tenha saído com a vitória. Principalmente o Zenit, porque vai enfrentar uma equipe muito fraca mesmo. Então, provavelmente o Zenit tenha saído com a vitória e ocupou essa primeira colocação que é do Krasnodar. E o Krasnodar deve ir com tudo nesse domingo em busca dessa vitória diante do Orenburgo. Então, eu acredito que saia com essa vitória, até porque é bem superior e vai jogar dentro de casa, tá? Na Espanha, nós temos 2 jogos, na minha opinião, bem interessantes, que é o jogo do Atlético de Madrid, bem favorito dentro de casa contra o Las Palmas, e o Barcelona contra o Espanhol. O Barcelona contra o Espanhol, existe uma certa dificuldade nesse jogo pelo fato do Barcelona ser um clássico, né? O clássico da Catalunha é Barcelona e Espanhol. Então, sempre o Espanhol costuma ser uma pedrinha no sapato ali do Barcelona. Mas diante do que o Barcelona vem desempenhando dentro de campo, não dá para se pensar em outra coisa a não ser a vitória do Barcelona. E pela intensidade no início do jogo, eu acredito sim na vitória no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo aqui do Barcelona. Um confronto também que eu vejo com bons olhos é o Atlético Bilbao contra o Real Betis. E esse jogo eu quero destacar 2 mercados. O primeiro mercado é o mercado de gols, tá? Nos últimos 10 jogos em casa, o Atlético Bilbao marcou em 9. Tem uma média muito alta de gols marcados em casa. E o Betis é um time que ultimamente vem sofrendo muitos gols, né? Vem tomando muitos gols. Deixa eu mostrar aqui para vocês os últimos jogos do Betis, tá? Jogando fora de casa, ó. Aqui é pela Copa do Rei, não vou contar, né? Mas tomou gol aqui do Osasuna, tomou gol do Sevilha, tomou gol do Legia, né, pela Conferência, tomou gol do Las Palmas, vem tomando muitos gols. E a gente sabe que o ataque do Bilbao é um ataque muito forte, né, que marcou gols nos últimos 9 jogos, como eu falei para vocês. É um ataque com o Iñaki Williams, o Nico Williams e o Guruzeta. É um ataque muito bom. E além do mercado de gol, para o Atlético Bilbao marcar pelo menos um gol, eu gosto bastante também do mercado de cartões. São 2 times que têm uma média alta de cartões recebidos, uma média de quase 2 cartões por jogo. E aqui é um jogo que existe uma rivalidade muito grande entre Bilbao e o Betis, tá? Então acredito em um jogo truncado, com muitas faltas, com muitos cartões, né? Então também o mercado de cartões não é nada mal aqui para esse confronto, tá? Outro mercado também que eu esqueci de falar, o mercado de cartões, vai ser interessante aqui para o jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, tá? É uma rivalidade muito grande, fora assim, do Rio de Janeiro, é uma das maiores rivalidades o Flamengo e Atlético.
Então acredito num jogo aí que role muitos cartões. Então olho também no mercado de cartões no Flamengo e Galo, que não é nada mal, tá? Não é nada mal. E na Premier League, nós temos Tottenham contra o Aston Villa e nós temos Manchester United contra o Chelsea. Esse jogo do Tottenham e Aston Villa eu vou trabalhar no live porque o Tottenham está muito bem em casa, né? Vem de uma sequência de vitórias. Só que o Aston Villa é uma equipe que se defende bem e eu acredito que eles vão adotar um estilo de jogo bem reativo, tá? Então eu vou levar para o ao vivo para poder consolidar como é que vai estar a postura do Aston Villa para tomar uma decisão se eu vou apostar no mercado de gols ou não. Mas o jogo do Manchester United contra o Chelsea é um jogo que sim, eu acredito no mercado de gols e sim, eu gosto desse mercado aqui, ó, do ambos marcam, tá? Para você combinar em uma dupla, eu vejo como muito interessante. Por quê? A média de gols do Manchester United é muito alta, é quase de 2 gols marcados e 2 gols sofridos. O Chelsea segue a mesma linha jogando fora de casa. Então, é uma média de gols extremamente alta das duas equipes. O Chelsea jogando fora de casa, em 70% dos jogos aconteceu, ambos marcam, né? E na maioria dos jogos, tanto do Manchester United quanto do Chelsea, aconteceu o ambos marcos. Só para mostrar para vocês aqui, ó, os últimos jogos do Manchester United, e provavelmente até vai estar um Rubem Amorim já aqui, tá? 5-2, 2-1, aí teve o 3-0 contra o Tottenham, 1-1 e teve o 7-0 contra o Barnsley, né? Mas os jogos do Manchester United têm sido jogos com gols, né? Tem sido jogos com gols. O Chelsea, como eu falei, não é diferente, tá? Teve o 2-0 contra o tomou 2-0 contra o Newcastle, mas estava com o time todo reserva. Mas ó, 4-1, 2-1, aí teve o 3-0 e 1-0 contra o Bournemouth e o West Ham. Mas o ataque do Chelsea fora de casa vem funcionando muito bem. É um time que marca muitos gols. E o Manchester United dentro de casa é um time também que vem conseguindo marcar, mas é uma defesa frágil. Então, por termos dois grandes ataques, eu acredito nesse ambos marcam, tá? Esses são os melhores jogos para o domingo. Espero que eu tenha te ajudado. E lembra de entrar no Geração Green, que lá eu vou compartilhar a aposta com você, tá? Vamos para cima.